Oi, eu sou a Luísa, editora do BeFast Podcast, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como acompanhar mais a Fórmula 1 nesse ano. Se você nunca assistiu, ou assiste casualmente, ou acompanhou por um tempo e quer encontrar novos jeitos de fazer parte dessa comunidade da Fórmula 1, talvez esse seja o vídeo perfeito para começar o ano. Para isso, eu vou compartilhar coisas que, para mim, fazem parte da minha rotina como fã e deixam o esporte mais interessante. O tema desse vídeo chegou porque nós, fãs de Fórmula 1, estamos naquela fase do ano em que a temporada do ano passado já rendeu bastante no debate online, e a temporada desse ano ainda caminha a passos mornos, isso porque a categoria ainda demora mais um pouquinho para voltar publicamente com tudo. Dito tudo isso, eu queria começar com duas premissas. A primeira é que não existe um jeito certo e nem um jeito errado de gostar de algo. Isso pode parecer uma obviedade, mas não é. Inclusive é um debate bem comum entre os fãs de Fórmula 1, mas na verdade é um debate comum entre fãs de qualquer coisa. Isso de raiz versus Nutella, de achar que um tipo de fã é melhor do que o outro. Na Fórmula 1, as pessoas falam muito de Drive to Survive, que é a série da Netflix de Fórmula 1, que é muito acusada de ter trazido muitos fãs fakes pro esporte, porque simplesmente ampliou muito a audiência de pessoas que não conheciam a categoria e passaram a se interessar por ela. Só que na verdade a forma como a pessoa chegou até aqui não diz nada sobre o quão bom fã ela é. Pra mim, mesmo que a pessoa finja ser fã da Fórmula 1, ainda assim alguma coisa de bom ela viu no esporte pra ter gerado nela o desejo de pertencer à bolha de fãs. E obviamente as sugestões desse vídeo são as minhas sugestões, você pode fazer como bem entender. A segunda premissa é de que ninguém nasce sabendo. Eu sei que você já passou pela situação de alguém contar uma vantagem descabida por simplesmente ter percebido que sabe de algo que você não sabe. E o meu intuito não é sugerir coisas para que você se torne uma máquina de saberes sobre a Fórmula 1. Ao contrário, é muito mais legal ser curioso e descobrir muitas coisas interessantes pelo simples hábito de questionar as coisas. E principalmente, é muito importante a gente manter essa consciência de que eu não sei tudo e nasci sabendo nada. E isso serve pra gente valorizar as coisas que a gente aprende e também valorizar quem nos ensina algo que a gente ainda não sabia. Se a gente gosta de Fórmula 1, gosta dos pilotos, gosta das equipes, é quase natural que a gente tenha outros interesses no entorno do esporte para além do ronco dos motores. Como é a vida daquelas pessoas, o que passa na cabeça delas, quais são as histórias que circundam o legado do esporte. Pra mim são essas coisas que me fazem apreciar mais a Fórmula 1 e que tornam ela um lugar agradável, de descanso e lazer para nós fãs. Só assim é que faz sentido pra mim acompanhar o esporte de uma forma tão próxima como eu faço. E ser curioso é um valor importante pra isso. Agora sim, começando pelo começo. Eu vou começar com uma que é a porta de entrada pra Fórmula 1 fazer parte do meu mundinho, que é assistir às corridas e aos programas de pré e pós-corridas também. Eu diria que é o básico bem feito. Aqui no Brasil, quem transmite a Fórmula 1 na TV a partir de 2026 é a Globo. Não vão ser todas as corridas que vão ser transmitidas em TV aberta, mas o Sport TV vai transmitir tudo com narração da Globo. Eu pessoalmente assisto a transmissão internacional feita pelo streaming da própria Fórmula 1, que é a Fórmula 1 TV. Essa é feita por jornalistas da própria Fórmula 1 e é excelente, não tem nada parecido na minha opinião. Precisa topar consumir o conteúdo em inglês, mas, na minha opinião, a gente tá mais acostumado do que pensa a consumir Fórmula 1 em inglês por todo o conteúdo que a gente já consome em rede social. Mas independente de qual transmissão você acompanhe, é nessa hora que as coisas que estão acontecendo estão sendo contadas por pessoas que realmente estão no paddock e realmente têm acesso à informação. Pra mim faz muita diferença ouvir quem tá lá narrando as histórias, entrevistando as pessoas, porque assistir tudo em primeira mão me permite fazer uma análise por conta própria. Eu ouço um piloto respondendo uma coisa na pressa e eu fico com a impressão X. E isso me deixa com a segurança de pensar com a minha própria cabeça. E quando eu for ouvir a impressão de outras pessoas, eu vou conseguir separar o que foi dito na entrevista, qual foi a minha impressão e quais são as impressões das outras pessoas. E fazer esse tipo de ponderação também me livra de todas as manchetes sensacionalistas, porque eu já pensei por mim sobre o que aconteceu. E poucas coisas me fazem detestar mais um conteúdo do que os começos caça-clique. Então, por isso, eu também recomendo assistir muito as corridas e os prés e os pós-corridas também. Não é raro, corridas antigas são mencionadas por pilotos, chefes de equipe, jornalistas, amigos seus, e elas são pra mim uma coisa mágica, porque é como tu pegar todo esse conjunto e finalmente fazer parte dele. Você vai conseguir associar esses elementos e vai pensar por você. Pra quem ficou curioso, a Fórmula 1 TV tem um acervo de corridas desde os anos 70. Ainda muitas vezes são nesses momentos que algo que você ainda não conhecia aparece. Então a regra é clara, se interessou, pesquise. Aliás, me lembrou de uma coisa que pra mim faz muita diferença pra acompanhar o esporte, que é priorizar os conteúdos que eu gosto de consumir. Nenhum outro conteúdo passa na frente dos meus favoritos. E eu acho que se perguntar qual é o tipo de conteúdo que você gosta de consumir, é uma coisa simples e vai te poupar de muita
muita coisa. Eu, por exemplo, detesto ruminação online. Faz parte do esporte ter dias com menos assuntos, etapas com mais acontecimentos, com menos acontecimentos, mas especialmente na internet a gente se acostuma a querer mais e mais conteúdo, e isso acaba estimulando que sejam feitos conteúdos absolutamente desnecessários. Como fã do esporte, eu tenho pavor de quando algo comum acontece, como por exemplo, o Carlos Sainz é visto pedalando em Mônaco. Normal, ele sempre faz isso. E isso já vira um título sensacionalista. E o Carlos Sainz que foi visto! E aí o restante do vídeo é um grande nada. Fala que ele foi visto pedalando, que ele adora pedalar, que ele tava em Mônaco porque ele mora em Mônaco. Na minha opinião, é um conteúdo feito só pra perder o nosso tempo. E eu prefiro dedicar o meu tempo pros conteúdos que eu gosto mesmo. Aqui no YouTube, por exemplo, tá recheado de bons criadores. Não teria como eu não te falar dos podcasts, e não é porque eu criei um junto com a minha irmã pra gente conversar do nosso jeito sobre Fórmula 1. Mas é porque pra mim, formatos mais longos que me permitam fazer outras coisas enquanto eu acompanho são os meus queridinhos. Vai lavar uma louça, academia, no trânsito, enfim. Além do Bifest, que é mais de entretenimento, eu também te recomendaria o Beyond the Grid, que é mais técnico, tem mais entrevistas, eles têm um acesso privilegiado a pilotos, chefes de equipe, enfim, é bem legal. Eu também queria falar sobre aproveitar entrevistas antigas e consumir material de acervo feitos pela própria Fórmula 1, inclusive. Eles são institucionais, mas pra começar, se você quer conhecer os atletas, as equipes, é super válido, porque são as curiosidades, as histórias que cada um gosta de contar, e você pode ir pesquisando esses nomes e o assunto vai ficando mais fácil. Eu acho sempre legal pensar quem são as pessoas que fazem o esporte, porque no meio de tanta tecnologia, às vezes a gente esquece. De cara, eu te diria para que sempre que você veja algo que te chame atenção, seja uma imagem, um vídeo, veja os créditos. Ali tem os nomes de jornalistas, fotógrafos, pessoas do meio que são incríveis, e isso vai ajudar no teu repertório. E são as pessoas que vão perceber detalhes legais, contar bastidores e que vão proteger o esporte. A Fórmula 1 é um esporte que reúne os melhores de todas as áreas. Não é raro você ouvir os pilotos e os chefes de equipe falando sobre isso. Pode reparar, quanto mais insider uma pessoa é, com mais cuidado ela conta as coisas que ela tá vendo e que ela tá ouvindo pelo paddock. Isso, além de admirável, nos faz conhecer pessoas e culturas através do olhar dessas pessoas pro esporte que a gente tem em comum. É claro que um algoritmo bem educadinho não ia ficar de fora, já que eu e você consumimos a maior parte do conteúdo off-grid aqui nas redes sociais. E as redes são alimentadas por algoritmos que são inteligentes, então ao invés de ficar rolando o feed sem nenhum sentido, vai educando o algoritmo e aproveita para acompanhar bastante o esporte que você gosta. Mesmo que a gente precise indicar diariamente coisas que a gente não gosta, o algoritmo é inteligente e ele vai te mostrar mais coisas do jeito que você gosta de consumir a Fórmula 1. Além, claro, de ser possível escolher entre criadores que dão a sua opinião, que reportam notícias ou que replicam conteúdo, a gente tem que saber o que as contas que a gente engaja fazem. É um exercício eterno, mas ao meu gosto, como consumidora de redes sociais, não existe a possibilidade de eu não saber se o criador, a agência de notícias ou a emissora estão me transmitindo um conteúdo, emitindo uma opinião ou me dando uma informação. E agora, pessoalmente, se quem fala não tem a preocupação de sinalizar quando é um ou quando é outro, eu já não gosto. Mas eu não falo só de idoneidade, eu falo de tendência. Eu prefiro consumir conteúdos inteiros e não tendenciosos e pensar com a minha própria cabeça qual vai ser a minha opinião sobre o assunto. Ou então, sabendo que é uma opinião, consumir a opinião de uma pessoa que eu respeito. E essa história de pensamento crítico serve, é claro, pra você considerar que não se importa com nada disso e caiu na rede é peixe. Tá tudo bem. E por fim, a parte mais legal, converse com as pessoas. Pode parecer óbvio, mas a gente esquece às vezes. Quem no seu círculo de amigos gosta do esporte? Troquem figurinhas, indicações. Eu sei que essas coisas não são sempre um mar de rosas, vai ter que dar uma desviada num sem noção, mas em qual área da vida não seria assim, né? Esse tempo todo gostando de Fórmula 1 só me reforça a ideia da popularidade do esporte e de quantas pessoas a gente nem imagina acompanham um esporte assim como a gente e podem ser, sim, boas fontes de conversa. E aqui entra também, claro, a comunidade online. Conversar nos comentários pode te trazer gratas surpresas. Com certeza ele é um lugar com pessoas com gostos muito parecidos com os seus e que podem te trazer informações que você ainda não conhecia. Só vale deixar o lembrete pra não sair se estressando com a galera sem noção, não sair comprando qualquer briga e lembrar que tem gente que tá ali só pra bater boca. A gente não, a gente tá ali pra se divertir, pra ser fã de Fórmula 1, é pra ser um momento de lazer. Já te adianto que nesse canal aqui tem muita gente legal nos comentários, eu já soube de amizades que se formaram no Bifest e isso inclusive nos enche de orgulho. Como você gosta de acompanhar a Fórmula 1? Tem alguma dica que ficou de fora desse vídeo? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do conteúdo, por favor, considere se inscrever no canal e deixar sua curtida. Aqui tem episódio do podcast toda semana e nesse ano a gente também vai trazer mais conteúdos como esse de fora do podcast. Pra não perder nada, ativa as notificações do canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima!